Olá, tudo bem? Estamos aqui de volta, professora Lucrécia, com o canal Pedagogia em Foco. Teremos mais uma aula hoje e se você quer saber a respeito da pedagogia interdisciplinar, confira com a gente depois da vinheta. Então, aqui de volta com o nosso canal Pedagogia em Foco. Antes de iniciarmos nossa aula, gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu joinha, falar a respeito do nosso canal para outras pessoas, porque você vai ganhar bastante com esse canal. Então, vamos iniciar falando hoje principalmente das diferenças existentes entre a pedagogia tradicional e a pedagogia interdisciplinar. A ciência, inicialmente, quando ainda só existia a filosofia, para que ela se concretizasse como ciência, houve a necessidade, então, de particionar, ou seja, de dividir os campos teóricos para que cada uma tivesse o seu objeto de estudo. E foi a partir daí, então, que a ciência se concretizou e tivemos, então, o nascimento da disciplinaridade. E essa disciplinaridade tem suas características, né, porque ela requer que esse conhecimento seja fragmentado, ou seja, para dividir o campo do conhecimento em disciplinas, é necessário que esse campo disciplinar tenha o seu conhecimento, um apanhado teórico próprio, não é? A sua conceituação própria, e para isso foi necessário que houvesse essa fragmentação do conhecimento. Essa disciplinaridade também, ela ainda traz como característica uma investigação parcializada do real. Ou seja, esse objeto de estudo, na visão de uma única disciplina, ela vai ser parcializada, não vai ter a ideia do todo, mas vai ter apenas a ideia das partes. Esse conhecimento também, ele é visto como um conhecimento como propriedade privada. Então, se eu tenho um conhecimento no campo teórico de uma determinada disciplina, esse conhecimento ele vai ser visto como se fosse único e exclusivo desta disciplina. Outra disciplina não vai ter direito de fazer uso do aparato teórico desta disciplina. E daí então a gente conclui que temos aí a epistemologia da divergência em que esse conhecimento ele converge apenas para o campo teórico disciplinar, daquela única disciplina. Daí a gente perceber o isolamento desse conhecimento disciplinar dentro de ilhas epistemológicas. Então, a disciplinariedade, ela converge, né, o seu campo de conhecimento, o seu aparato de conceitos dentro de ilhas epistemológicas isoladas. Cada uma detém o seu próprio objeto de estudo, os seus próprios conceitos, a sua linha de pensamento, e ali ficam isoladas, cada uma dando explicações de um objeto de estudo isoladamente. E a gente traz agora o que seria a evolução para a interdisciplinaridade, que seria dentro da pedagogia interdisciplinar, onde essa interdisciplinaridade ela traz um conhecimento unitário, um conhecimento total, da totalidade. Ela pega os conceitos e as informações que cada disciplina, que cada campo teórico tem, unifica e traz aí um resultado completo, um resultado unitário, sendo uma característica da interdisciplinaridade. E esse conhecimento, ele passa então a ser um bem comum para todos, porque em vez de estar sendo um conhecimento divididinho, separado em áreas, em disciplinas diferentes, a interdisciplinaridade ela faz uma convergência
fazendo assim um conhecimento unitário e comum a todos. Desenvolvendo assim dessa forma uma investigação integrada do real. Se eu preciso explicar um objeto de estudo, eu estou investigando um objeto de estudo, por exemplo, a cultura. A cultura, eu não vou ter condição de explicar o objeto de estudo cultura olhando apenas disciplinarmente, pela ótica de uma única disciplina, de uma única ciência, mas eu vou precisar, de certa forma, fazer uma integração do que todas as disciplinas têm a respeito desse objeto de estudo que é a cultura, e a partir daí integrar esse conhecimento de todas e dar um resultado de uma investigação integrada dentro do real. E dessa forma, a gente tem aqui na pedagogia interdisciplinar uma epistemologia da convergência, onde você traz conhecimentos, informações de várias áreas dos campos teóricos, das várias ciências, para poder explicar um único objeto de estudo, e assim a gente converge todos esses conceitos de todas as áreas para darmos um resultado integrado e real dentro de uma epistemologia, de um novo conhecimento da convergência. Aqui também a gente não trabalha com ilhas epistemológicas, ou seja, a pedagogia interdisciplinar, ela não trabalha isoladamente. Se eu começo a fazer um estudo com um objeto de estudo e eu tenho as minhas limitações dentro de um campo disciplinar, eu preciso lançar mão de outros conhecimentos, de outras disciplinas, e a partir daí eu dar a minha explicação, não desenvolvendo uma pesquisa isoladamente como se fosse uma ilha epistemológica, que é uma das características da pedagogia tradicional ou de um estudo disciplinar. E para chegarmos até a interdisciplinaridade, a essa pedagogia interdisciplinar, nós percorremos por alguns caminhos, não é? A gente partiu do disciplinar, não é? Que é uma forma de explicar determinado objeto de estudo numa ótica apenas de uma disciplina ou de um campo teórico, e a gente evolui para o que seria a multidisciplinaridade, que já seria uma certa integração de algumas disciplinas, mas cada uma dando a sua explicação isoladamente dentro do seu próprio campo teórico. Iríamos posteriormente para a pluridisciplinaridade, né, que já haveria uma certa cooperação entre essas disciplinas. Chegaríamos até a interdisciplinaridade, que é o que a gente estuda e evidencia no momento hoje, né, com a pedagogia interdisciplinar, onde a gente teria uma coordenação e cooperação de todas as áreas do conhecimento para explicar um objeto de estudo, e chegaria até a transdisciplinaridade, que seria algo que transcenderia, não é? Que seria uma explicação não apenas real, mas uma explicação surreal de um determinado objeto de estudo. Esses conceitos a gente traz na concepção de Nilber Nogueira, 2018. Trazendo aqui as peculiaridades de cada uma desses conceitos, né, multidisciplinaridade, como a gente falou, existe, né, um intercâmbio mútuo e interação de diversos conteúdos, né? Mas cada um isoladamente dentro da sua disciplinaridade, explicando aquele objeto de estudo, cada uma com resultados diferentes. Por quê? Existe uma temática em comum, não existe uma relação de cooperação entre as disciplinas, porque esse objeto de estudo ele vai ser explicado pela ótica disciplinar de cada disciplina. Existe sim uma temática em comum, mas as respostas, os resultados vão ser dados isoladamente, cada uma dentro do seu campo disciplinar.
Na pluridisciplinaridade, aqui a gente já encontra uma pequena cooperação entre os campos teóricos, ou seja, não existe mais um objeto distinto, existe um tema em comum e já existe uma certa divisão de conhecimento entre as disciplinas. Existe uma temática em comum, como eu já falei, mas agora existe também uma relação e uma cooperação entre as disciplinas. Vocês podem perceber bem aqui os objetos de estudo, nas disciplinas, aliás, envolvidas num objeto de estudo, para explicar esse objeto de estudo, e já existe uma certa cooperação, né, de informação de uma disciplina com a outra. Então, aqui nós temos a pluridisciplinaridade. Quando a gente chega na interdisciplinaridade, é importante e interessante a gente ressaltar aqui que o intercâmbio mútuo e a interação de diversos conhecimentos de forma recíproca e coordenada já é bem evidente. Ou seja, a gente tem aqui os campos teóricos, as disciplinas, né? Nós temos um tema a ser explicado, a ser estudado, o objeto de estudo, e já existe uma troca mútua e recíproca entre esses campos teóricos, mas que existe também, aqui o diferencial é que existe uma coordenação, né? Além de existir uma troca mútua entre esses campos disciplinares para explicar um objeto de estudo, nós temos também aqui uma coordenação para integrar esses estudos e esses resultados, para a partir daí a gente chegar a um novo conhecimento. Então, em síntese, existe uma cooperação e existe diálogo entre as disciplinas, mas por meio de uma ação coordenada. Tem sempre alguém coordenando esse estudo para que essas disciplinas e esses campos teóricos possam estar dialogando entre si. E, por fim, a gente chega na transdisciplinaridade, né? A transdisciplinaridade é o que a gente poderia dizer que é uma integração global do conhecimento, da explicação de um objeto de estudo, onde existe, de fato, a cooperação entre todas as disciplinas e de forma interdisciplinar. Ou seja, nós já chegamos aqui no que seria uma explicação surreal, é explicar um objeto de estudo, tanto por meio dos campos interdisciplinares, da cooperação de todos os campos interdisciplinares, para chegarmos a uma explicação, a um novo conhecimento, mas aqui nós vamos também lançar mão de informações e de conhecimentos que vão transcender ao conhecimento disciplinar, ou ao próprio conhecimento interdisciplinar. Então, a gente tem algo que seria uma explicação transcendente ao que seria uma explicação interdisciplinar. E a gente finaliza mais uma aula hoje, trazendo para vocês mais um pensamento, né, de Samitiba, que eu admiro bastante, onde diz: não é errando que se aprende, mas sim corrigindo o erro quando ele existe. E na próxima aula a gente traz para vocês tendências pedagógicas. Então fique com a gente, acompanhe com a gente as nossas aulas, vamos trazer novidades para vocês. Se inscreva no nosso canal Pedagogia em Foco, que vocês só têm a ganhar. Tchau, tchau.